Meus caros irmãos e irmãs em Cristo e na Virgem Santíssima, o meu abraço fraterno e a minha saudação de paz e alegria. Estamos tão perto da festa de nosso glorioso Pai São José, para quem fez a novena, para quem está começando o tríduo hoje, a festa de São José no sábado, por determinação dos nossos bispos, e para nós, povo do Ceará, um dia mais do que especial, por ser ele o padroeiro do nosso estado. São José, modelo das virtudes, que reúne em si o conjunto de virtudes que agrada a Deus, e segundo Santa Teresa d'Ávila, o maior santo que há no céu, o felizardo pai adotivo do menino Deus, o glorioso esposo da Santíssima Virgem, a célica flor de Jerusalém. Então, para nós cristãos católicos, São José está no topo de importância para nós. Caríssimos irmãos e irmãs, nós somos tentados, nós passamos por intempéries, nós passamos pelo mar revolto da vida, sofremos aridez, noite escura da alma, tristeza, abatimento. E muitas vezes nos perguntamos como superar esses altos e baixos da vida espiritual que todos nós temos. Eu tenho, você tem, o Papa tem, nosso arcebispo tem, os sacerdotes religiosos, os religiosos, não é? Então há sempre um questionamento: como a gente pode superar essas coisas? Como a gente pode enfrentar? Qual a disposição interior para isso? São João Crisóstomo vem em nosso auxílio. Ele diz que nós precisamos ter algo chamado igualdade de vontade. E igualdade de vontade não é outra coisa a não ser o bom ânimo, pelo qual nós servimos a Deus, independente do que nós estivermos passando. Essa igualdade de vontade é uma graça que Deus nos dá para que nós possamos servi-lo, para que nós possamos caminhar na direção de sua graça todos os dias. E sem essa graça de igualdade de vontade, de bom ânimo, ficaria impossível servir a Deus por causa do declínio da nossa natureza pecaminosa, por causa da instabilidade do nosso caráter, temperamento, boa vontade, por causa da ausência de disciplina interior para a graça. Nós somos assim, não é? Se a gente dá à nossa natureza humana algum desconto, ela faz grande estrago. Se a gente dá um pouco, digamos assim, de liberdade à nossa índole, a gente acaba se afastando de Deus e dos seus mandamentos, da prática cristã. Então, São João Crisóstomo diz que a igualdade de vontade nos ajuda a servir a Deus em tempos bons, em tempos ruins, no tempo da graça, no tempo da ausência da graça, nos tempos de grande fervor e de ausência, que seja aridez, que seja noite escura, que seja uma provação interior. Essa igualdade de vontade é importante para a prática das virtudes, porque a nossa fé não pode depender das nossas emoções. Os irmãos e as irmãs reparem numa pessoa que vive na plataforma das emoções. Facilmente essas pessoas abandonam as práticas religiosas, facilmente abandonam o seguimento de Cristo. Facilmente abandonam o segmento da doutrina da igreja, o testemunho e os postulados da fé. Por quê? Porque nela tudo é emoção, tudo está ao sabor das emoções e não existe uma racionalidade na vivência da fé, não existe uma procura dos motivos que constituem a base da nossa fé. Então, viver de acordo com as emoções não é bom. As emoções ajudam e são até necessárias, mas não podem ser o ponto fundamental da nossa vida, porque do contrário, no dia que essas emoções não me forem favoráveis, eu estarei afastado de Deus, eu estarei abandonando os caminhos do Senhor. E eu digo a vocês que uma coisa mais fácil é abandonar os caminhos de Deus, difícil é perseverar neles, difícil é continuar nele, difícil é viver isso todos os dias. Agora, no dia 19 de março, com a graça de Deus, eu completo 41 anos de vida consagrada. Não é fácil, irmãos. É algo que se renova da manhã até a noite, da noite até a manhã. É algo que se renova todos os dias.
Eu renovo o meu sim, a minha consagração, todos os dias após a comunhão. Para quê? Para manter acesa em mim a chama do ideal que reside em cada pessoa consagrada. E através desse testemunho diário, eu posso perseverar por 41 anos. Por 41 anos, numa oblação, numa resposta voluntária ao chamado de Deus. Mas digo para vocês, não é fácil. E não são tanto os votos que nós fazemos que dificultam, mas a nossa índole, né? A nossa dimensão humana, os nossos caprichos, a nossa mania de ver as coisas, o nosso jeito de ver e julgar coisas, situações e pessoas. Tem 3 coisas que importam muito e que têm a ver com o nosso crescimento espiritual: coisas, pessoas e situações. Nós estamos movidos por essas 3 realidades: coisas, pessoas e situações ou circunstâncias. E sobre esse tripé se apoia o testemunho e a vida cristã. Nós lidamos com coisas, lidamos com pessoas e somos vítimas de situações. Para vencer isso, igualdade de vontade, bom ânimo, para que nós possamos continuar. O próprio Jesus diz no Evangelho: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem dias que não conseguiremos dar a Deus o que Ele nos pede. Tem dias que não iremos produzir muito na nossa vida espiritual. Tem dias que nós chegaremos à noite desanimados por um dia considerado infrutífero. A ausência da virtude, sobretudo da caridade, da paciência. Tem dias que nós estaremos afobados, afogueados, preocupados, muito tocados pelo que dizem de nós, pelo que fazem contra nós, por preocupações de caráter familiar. E vamos chegar à noite com a impressão de que nada produzimos. Ao contrário, irmãos, talvez foi o dia que mais produzimos em Deus. Quando fizemos o holocausto das nossas paixões, quando nós fizemos a oferenda do que nos fez sofrer, quando colocamos ao dispor de Deus o que nos afligiu, nos preocupou. Agora, se eu não faço isso, como diz no popular, eu sofri de graça. Eu não vivi o que eu poderia ter vivido a nível de fé. Então essa igualdade de vontade dará a você as condições para servir a Deus, independente do emocional, independente do que está acontecendo ao seu redor, independente das coisas, pessoas e situações. Que você possa gravar nessa quaresma para o seu crescimento essa igualdade de vontade, que não é outra coisa que não o bom ânimo. Que Deus lhe ajude a não desanimar da fé, a não abandonar seus propósitos, a não voltar atrás naquilo que já deu ao Senhor, a não parar em situações, pessoas e coisas que afastam você de Deus. E nós sabemos quais são as coisas, pessoas e situações que nos afastam de Deus. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica mariana Cristo Dominus, da paróquia de Santa Luzia, no Meireles, e da nossa casa-mãe, na Aerolândia.